Fala galera, seja muito bem-vindo a mais um episódio do canal que responde a sua pergunta: qual notebook comprar? Meu nome é Michael Thomas e no episódio de hoje nós temos um vídeo um pouco diferenciado. Nós faremos um review de acessórios, mais especificamente monitores externos. Você já ouviu falar deles? Mas afinal, por que eles existem? Do que são feitos? Para que servem? Vamos descobrir neste episódio. Vem comigo. Antes de começar, eu queria lembrar você sobre os nossos grupos de cupons e ofertas, para que você não perca estas preciosíssimas informações. A gente tem esses grupos que são gratuitos, qualquer pessoa pode participar, e através destes grupos a gente envia todos os dias as melhores oportunidades de compra para que você não precise correr atrás delas, e sim que elas venham até você. E também a gente tem os nossos grupos de acessórios de notebooks, dedicados àquelas pessoas que já compraram seus notebooks, mas precisam comprar algum acessório para o notebook, incluindo monitores externos, mouses, headsets, SSDs. Se você quiser fazer parte desses grupos, tem links de convites aqui na descrição para você. A gente recebeu um tempinho atrás da China 2 modelos de telas externas, ou monitores portáteis, como você preferir chamar. Um deles é o Agency DQ8, que possui tela com touchscreen, bem fino. Então esse é o Agency DQ8. E a gente recebeu também o Tibal, modelo T1 5A, que é este carinha aqui. Vou tirar essa capinha aqui, que é do Agency, deixa aqui do ladinho. E este é o Tibal T1 5A. Então olha só, tá aqui o danadinho. Só que este carinha aqui não tem recurso touchscreen, tá? Então aqui a gente tem também a capinha do Agency DQ8. Eu sinto que o ideal dessa capa aqui era ela ser usada com a parte emborrachada, mas fica totalmente deitado, ó. Então o ideal é usar do outro lado, e mesmo assim não é tão eficiente. A gente já vai falar sobre isso inclusive. Então vamos deixar as duas telas aqui e vamos falar um pouco mais sobre o que são estes monitores externos. Antes é importante ressaltar que as duas telas são do tipo IPS, que é aquele tipo de tela que não possui distorções nas cores, dependendo do ângulo que você olha para ela. Aqui no Brasil, esse tipo de tela ainda está longe de se tornar popular. Então, se você nunca viu uma dessa de perto, ela tem esse aspecto mesmo. Visualmente, ela é parecida com um tablet grandão, né? São bastante finas, com cantos levemente arredondados e possuem essas capas que a gente mostrou aqui para vocês, que servem tanto para proteção do aparelho quanto também para ser um suporte. Ou seja, para deixar o monitor portátil em pé, igual você viu utilizando aqui. E num primeiro momento, a pergunta que pode vir à sua mente é: um monitor normal não seria melhor? O fato é que um monitor tradicional, normal, não cabe na mochila. Já estes carinhas aqui, além de serem finos, eles também não possuem a base fixa embaixo dele. E a fonte de energia também tem um tamanho bem reduzido. Isso significa que você pode facilmente transportar esse monitor aqui na sua mochila. Esses monitores podem ser utilizados para diversão, como melhorar a experiência em consoles portáteis como o Nintendo Switch, mas servem também para atividades profissionais, que demandam maior qualidade de imagem, como design e fotografia. A gente sabe que a maior parte dos notebooks aqui no Brasil hoje em dia possuem as telas do tipo TN com resolução HD, né, o que a gente chama aqui no canal de padrão Brasil. E estes monitores possuem baixa qualidade de cores e também baixo contraste. Então, já pensou comigo aí, né? Se você tem um notebook que tem uma tela dessas, TN, HD, e precisa editar algumas fotos, algumas imagens fora do escritório, de repente uma tela igual essa daqui pode ser bem útil. E nas telas que possuem recurso touchscreen, como essa daqui, as possibilidades são ainda maiores. Você pode utilizar, por exemplo, para ilustração digital. Bem, antes de falar um pouco mais sobre a qualidade, vamos começar falando sobre as características físicas destes monitores. Na questão de acabamento, o Agency DQ8 passa a sensação de um aparelho de qualidade média, nem frágil, mas nem de qualidade superior também. A sua espessura é de menos de 1 centímetro na base e acaba ficando ainda mais fino da metade para cima. Seu peso é de apenas 760 gramas, sem a case. Bastante leve, mas ainda assim passa a sensação de um aparelho resistente. O acabamento é todo em plástico, com textura de metal escovado. Já a capa protetora, que é vendida separadamente, tem um material que imita um couro
e do outro lado a gente vai ter uma superfície emborrachada. O ponto negativo dessa capa protetora, você já viu. Ela não cumpre muito bem a finalidade de deixar o monitor em pé. Ele, como não tem nenhuma trava, igual este aqui possui, o T-Bow, o monitor acaba deslizando quando você solta ele. Então, ele não fica muito inclinado. Então, isso acaba não oferecendo a firmeza e a estabilidade que você vai precisar, ainda mais utilizando o recurso de touchscreen. No painel frontal, existe um menu sensível ao toque com os botões voltar, configurações, menos, mais e o botão de power, liga e desliga. A resposta ao toque é muito boa. É bem fácil de acessar as configurações do menu e realizar as alterações. Partindo agora para o visual, as características físicas do outro monitor, o T-Bow T15A, ele possui acabamento bem semelhante, de plástico com textura de metal escovado, porém é mais grosso em toda a sua espessura e aparenta ser um pouco mais frágil, com um visual um pouco mais grosseiro, digamos assim. O peso é de 746 gramas, sem a case. Já a capa protetora do T-Bow se destaca. Ela é mais grossa, robusta e resistente, com acabamento em tecido na parte externa e emborrachado na parte interna. Na questão do suporte, a tela fica apoiada na própria capa. Ela possui travas para evitar o deslizamento acidental, garantindo assim muito mais estabilidade que o outro modelo. Um detalhe importante é que a tela, no caso desse monitor da T-Bow, é presa ao case através de 2 parafusos, o que não é o caso do outro modelo. Então, na questão case, o T-Bow vence. Ele é bem mais firme. No painel frontal, no canto inferior esquerdo, existem 3 botões físicos, sendo eles menu, mais e menos. Ao contrário do modelo anterior, que tinha um painel sensível ao toque, este painel possui botões físicos e apresenta um visual mais pobre. E isso contribui para uma aparência mais básica. Portas e conexões. Obviamente, para você ligar um monitor destes em um dispositivo eletrônico, você vai precisar de um cabo, certo? E nesse caso, não é o cabo HDMI clássico que conhecemos. Então vamos dar uma olhadinha em como que funciona nos dois modelos. A tela com recurso touchscreen, o Agency DQ8, conta com 2 conexões mini HDMI, 2 portas USB-C, 2 portas micro USB e uma saída de fone de ouvido de 3,5 mm. O aparelho já vem com todos os cabos e adaptadores necessários para as conexões de vídeo e energia e também acompanha um controle remoto. O pessoal da Banggood ainda mandou um cabo USB nas 2 pontas da marca Mantis-Tech para garantir a conexão. Já o T-Bow T15A conta com uma porta mini HDMI, 2 portas USB-C, sendo uma delas DisplayPort, e uma porta micro USB. Não conta com a conexão de fone de ouvido de 3,5 mm. O aparelho já vem com todos os cabos também e adaptadores necessários para as conexões de vídeo e energia, mas, ao contrário do modelo testado anteriormente, não acompanha controle remoto. Então, como você pode ver, são várias as formas de você conectar e aproveitar o equipamento. Agora, vamos ao que interessa, a qualidade de imagem. O primeiro modelo testado, o Agency DQ8 Touchscreen, surpreende positivamente. Com taxa de atualização de 60 Hz, brilho de 300 nits e contraste de 1000:1, o monitor apresenta cores bastante vivas e excelente ângulo de visão, lembrando, é IPS. É uma tela brilhante, o que contribui para a qualidade das cores, mas há quem não goste de telas assim. Questão de gosto pessoal mesmo. Mas nem tudo são flores, né, galera? Apesar de uma qualidade boa, uma parte da tela possui uma espécie de mancha com vazamento de luz, onde as cores ficam mais vivas que o normal. Não incomoda muito, mas é um ponto negativo. As configurações de imagem aqui no menu são bastante completas, sendo possível ajustar a intensidade de luz do backlight, brilho e contraste, gama, temperatura de cor, matiz e saturação, dentre muitos outros. Essas possibilidades de configuração são essenciais para profissionais que precisam trabalhar com imagens, como fotógrafos e designers. Um ponto negativo e que pode frustrar alguns usuários é que, ao desconectar o monitor da alimentação, algumas configurações básicas, como por exemplo a intensidade do backlight, são resetadas, voltam ao padrão de fábrica, enquanto outras configurações são mantidas. Um dos grandes diferenciais do Agency DQ8 com certeza é o fato dele ter o recurso touchscreen. E é importante levar em consideração que são raros os notebooks que oferecem telas com recurso sensível ao toque.
E este monitor acaba sendo uma excelente opção para quem busca esse recurso. A tela sensível ao toque é do tipo capacitiva, ou multi-touch, ou seja, é a mesma tecnologia presente na maioria dos celulares modernos. Para que o recurso multi-touch funcione, é necessário conectar o monitor ao seu notebook através de um cabo USB. Quando falamos em touchscreen, a dúvida que fica é sobre a qualidade da resposta ao toque. E nesse ponto, a tela surpreende positivamente mais uma vez. Em testes básicos, utilizando o Microsoft Paint mesmo, a resposta ao toque, ao fazer os desenhos, foi bem satisfatória. Podem ser utilizados até 10 toques simultâneos. Isso significa que você pode utilizar as duas mãos aqui realmente, que todos os dedos serão reconhecidos. Agora, falando do Tibal T15A, a qualidade de imagem é praticamente idêntica à do DQ8. Ou seja, a tela surpreende de maneira muito positiva. Mas, nesse caso, a fabricante não deixa claro qual é a taxa de atualização, brilho e contraste deste modelo. O que podemos garantir é que se trata de uma tela com excelente ângulo de visão, por ser IPS, e com uma boa fidelidade de cores. Sobre o menu, os botões são um tanto duros para serem acionados. E o fato do botão mais ficar do lado esquerdo e o botão menos ficar do lado direito acaba gerando algumas confusões, porque inverte a ordem lógica utilizada no Ocidente, mas, no geral, possui as mesmas configurações de imagem presentes no outro modelo. Vamos falar agora sobre a qualidade do áudio. Ambos os monitores vêm com alto-falantes na parte traseira, mas a qualidade é apenas razoável. No modelo touchscreen, os graves são quase inexistentes, mas o áudio pelo menos não estoura quando você aumenta muito o volume. Já o Tibal, que é o modelo sem o touchscreen, o som é ainda mais agudo e o áudio estoura bastante quando você aumenta o volume. Nesse ponto, nenhum deles entrega uma qualidade bacana. Só o básico. Uma pena. E agora, qual dos dois monitores é o melhor? Bem, se fôssemos escolher, com certeza, sem dúvida alguma, seria o Wensence DQ8, pelo fato de ele ser touchscreen. Mas os preços andam um pouco elevados, ainda mais nessa época aí com o dólar nas alturas, né? É preciso então colocar na balança, analisar outros monitores convencionais, ver se realmente vai ter um uso prático na sua vida, para daí sim comprar. Ela pode servir, por exemplo, também para uma tela de apoio para programadores, para deixar apenas os códigos ali na tela, por exemplo. Então, fica a minha pergunta para você. O que você achou dos monitores? Você gostou? Serviria para você? Já idealizou algum uso para esses monitores? Deixe aí nos comentários para a gente saber a sua opinião, porque, afinal, é ela que realmente importa. Eu espero que você tenha curtido esse vídeo. Se você curtiu, desossa o gostei aí embaixo do vídeo, deixe o seu like, manifeste a sua presença. Se inscreva no canal se você não for inscrito e ative o sino para que o YouTube não se esqueça de te contar quando postarmos novidades para você. Eu vou ficando por aqui, mas nós vemos você no próximo episódio. Aquele abração, boas compras e até lá!